Dólar Iano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Iano. A semana passada o dólar iano esteve bastante menos volátil do que seria de esperar, aliás, como podemos ver por aqui, em consolidação. Se nós colocarmos aqui o gráfico semanal, vemos que andou aqui em torno do nível mínimo e de fecho da semana anterior, teve um range um intervalo bastante curto, que foi desde um mínimo até um mínimo aos 148,64 até um máximo dos 151,22. Aliás, o que vemos exatamente por aqui. Apesar de Síria, França, portanto, essas tensões todas, apesar de tudo isso, o mercado em geral, e o dólar iano não foi exceção, acabou por registrar uma volatilidade bastante ligeira. Bom, isto uma das razões foi o abrandamento, digamos, das expectativas que estavam a criar-se cada vez mais fortes relativamente à subida da taxa de juros por parte do Banco do Japão no Iene. Como sempre, estas coisas vêm à frente e depois acabam por abrandar durante algum tempo. Esta semana não tivemos praticamente dados, a não ser os nos Estados Unidos, mais uma vez, os dados do emprego foram mistos. Vimos aqui assim alguma tensão na altura dos dados em que tivemos perdas do dólar, com a taxa de desemprego a subir para 4,2%, apesar de termos tido uns non-farm payrolls nos 227 mil novos postos de trabalho, que acabou por ser contrariado a esses mínimos, exatamente por suportado pelos dados da Universidade de Michigan, com a confiança do consumidor a subir, e isto acabou por praticamente não registrar um grande movimento. Desta semana tenho a impressão que ainda vai ser pior, temos apenas os dados da inflação nos Estados Unidos, assim como mais impactante aqui no nosso par, e eu não creio que vão ter um grande impacto. Olhando aqui para a parte técnica, eu lembro-me a semana passada o que construí aqui, dei a indicação de que acreditava neste padrão, ou seja, aqui a possibilidade de termos aqui um Head and Shoulders. Para isso precisávamos de ver aqui assim este suporte a ser quebrado, este suporte que está aqui, nuvem de Ishimoku, média móvel das 21 semanas, média móvel 21 semanas nos 148,54, a linha de Ishimoku ali nos 148,70, portanto esta área que acabou por resistir, acabou por não ser quebrada, e portanto a aguentar aqui o preço. Não quer dizer que isso não vá retomar mais cedo ou mais tarde, mas para já logo vamos ver o que é que se vai passar. Em termos de RSI e de MACD, como vemos aqui, tanto o MACD como o RSI mantém-se de alguma forma neutra, e se tivéssemos que escolher alguma coisa, tínhamos que escolher antes um momento mais positivo do que negativo, ou seja, a manter esta tendência de mais longo prazo, esta tendência ascendente. Mas, como eu disse já na semana passada, eu acredito mais que isto esteja a acabar, passa a expressão, e a retomar, digamos, com este Head and Shoulders, a dar a tal inversão de tendência. Mas muitas vezes não é aquilo que vai suceder, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento, tal como eu digo sempre. Se nós colocarmos aqui o gráfico diário, e eu já coloquei aqui assim este Fibonacci desde daqui do máximo de novembro até ao mínimo de dezembro, eu vejo mínimo de dezembro esse, que foi obviamente o mínimo da semana passada, eu vejo a possibilidade de estarmos aqui a ver de alguma forma uma correção neste forte movimento, ou seja, desta vela bastante negativa que tivemos aqui há 2 semanas atrás e que podemos ver no gráfico semanal. Portanto, é todo este movimento, para todos os efeitos, que já vem aqui neste caso já vem de meados de novembro. E portanto este movimento poderá estar a ser neste momento de alguma forma corrigido,
tanto em extensão, portanto aqui a consolidar estes níveis, como mesmo a vir um pouco mais acima. Um pouco mais acima temos os tais 38,2% Fibonacci Retracement de todo este movimento, que está aqui nos 151,75, nesta linha, e que está ao mesmo tempo aqui numa conjugação de uma série de pontos importantes, desde a nuvem de Ishimoku, a parte superior da nuvem de Ishimoku, neste gráfico diário, aqui nos 152,23, como na média móvel dos 21 dias a 152,20, a média móvel 55 dias um pouco mais abaixo, 151,84, e a média móvel dos 200 dias, a importante média móvel dos 200 dias, a 152,09. Portanto, toda esta área é uma área bastante forte de resistência. O ultrapassar desta área, no mínimo, vai-nos dar aqui os tais 61,8% Fibonacci, já mais perto dos 154, nos 153,65 aproximadamente, portanto aqui estes níveis, mas precisa de romper tudo isso. Eu ponho algumas dúvidas, a não ser que alguma coisa aconteça com os dados da inflação desta semana nos Estados Unidos. Por outro lado, precisávamos de quebrar aqui assim estes mínimos da semana para então voltarmos a ter, a retomar esta tendência descendente, portanto seguindo esta tendência descendente, mas precisávamos de quebrar aqui este nível, digamos assim, do mínimo da semana passada e obviamente validado pelo break da nuvem de Ishimoku diária, que cada vez está mais forte. Não há muitas indicações aqui no RSI e no MAX, eles estão aqui assim em zona neutra também e vêm de forma de níveis de momento negativo, ou seja, a dar algum crescimento na possibilidade desta tal correção, que é o que poderá eventualmente acontecer esta semana. Não há muito a dizer sobre isso. Temos aqui assim no gráfico a 4 horas o momento bastante crescente, ascendente. O preço está neste momento nos 151,20 aproximadamente, está a tentar quebrar esta linha dos 151,40 aproximadamente. Depois vamos ter a nuvem de Ishimoku quase nos 150, nos 149,90 e a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas nos 152,80. Reparem que esta área, exatamente esta área também é equivalente, ou podemos dizer que é praticamente igual a esta, e portanto, mais uma vez, toda esta área é uma área importante. Se esta área for quebrada e o preço viajar acima disso, poderemos estar de volta com a tal tendência ascendente que estávamos aqui a referir, ou seja, esta tendência a voltar a ser validada e, portanto, a termos mais ganhos do dólar face ao iene, o que neste momento eu continuo a, digamos, não acreditar tanto, vejo mais possibilidade, exatamente como o mercado está e na altura que está, em continuarmos a tal consolidação deste género, antes de o preço retomar a sua tendência descendente para fazer o tal Head and Shoulders, aqui assim o retomar deste movimento para fazer o tal Head and Shoulders e vir cá mais abaixo, portanto, nos tais, como eu já tinha falado anteriormente, nos tais 140 aproximadamente, a poder ser atingidos num período relativamente curto. Curto, aqui vamos falar de alguns meses, obviamente, talvez. Mas, obviamente, é uma história para o ano que vem. Mas eu prefiro ver ter esta leitura do que ter a leitura que ele vai superar, portanto, toda esta área e que vai continuar, até da forma como as coisas estão neste momento, o Fed a cortar taxas de juros, a Reserva Federal, o Banco do Japão a subir taxas de juros, e um mercado normalmente em dezembro não costuma ser muito favorável ao dólar. Bom, para já é tudo, desejo a todos um resto de uma boa semana, ótimos negócios e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!